Olá pessoal, meu nome é Jéssica Denise e eu sou aluna Uninter. Eu escolhi o estágio na modalidade de extensão e eu estou promovendo um curso de conscientização sobre as desigualdades de gênero, raça e etnia. Hoje, nesse vídeo inicial, eu queria falar primeiro sobre desigualdade. A gente vai chegar a um conceito de desigualdade, de gênero, num outro vídeo. Hoje eu quero falar somente sobre desigualdade. O que seria desigualdade? Eu estou usando esse livro como livro base, Desigualdades de Gênero, Raça e Etnia, de Ana Paula, Christian, Débora, Nádia e Nilson. Ele é da editora Intersaberes e faz parte do meu material do curso de Pedagogia da Uninter. Então, o que seria desigualdade? Como aponta Galeano, 1981, a desigualdade social ela é um fenômeno social. É um fenômeno social, cultural e histórico exterior ao indivíduo. Ela não é da natureza. A desigualdade, ela não é biológica, ou seja, a gente não nasce desigual. Eu não nasci desigual. Todos nascemos iguais. Mas o que acontece? Não nascemos desiguais, mas nascemos em condições desiguais. As condições não são as mesmas para todas as pessoas. Então, por esse motivo que a desigualdade, ela é um fato social, ela é uma construção cultural, tá? Não é da natureza, não é biológico. Segundo o sociólogo Guilherme A. Galeano, quando falamos de desigualdade social, estamos nos referindo ao fato de existirem hierarquias entre pessoas e grupos sociais, onde os indivíduos, alguns possuem superioridade em relação aos outros, posições sociais superiores, tá certo? São hierarquias. E a desigualdade, então, é uma criação humana. Ela é também onipresente, porque ela existe em todas as culturas, certo? E tem diferentes configurações, porque ela vai mudando a forma e o conteúdo em cada fase histórica, né? Em cada tipo de sociedade, a desigualdade, ela muda a sua configuração. E o que mantém essa manutenção? Existem mecanismos de manutenção dessas desigualdades. Então, quando você tem um carro e para que ele continue funcionando, você faz a manutenção desse carro. Então, é exatamente isso que acontece com a desigualdade. Ela tem essa ferramenta de manutenção, tá? E o que seriam essas manutenções? Segundo Galeano também, são normas que ordenam a distribuição de bens sociais, que consistem em leis e regras formais, como a legislação eleitoral, tá? Também as regras de etiqueta, para Galeano, essas regras de etiqueta, elas fazem manutenções dessa divisão, dessa desigualdade, porque então, segundo Galeano, essas manutenções das desigualdades seriam algumas normas
que ordenam a distribuição de bens sociais consistem em leis e regras formais, como a legislação eleitoral, certo? Mas há outras informais e bastante difusas, que são o quê? A moda e as regras de etiqueta. E por que que a moda e as regras de etiqueta seriam uma forma de manutenção dessa desigualdade? Porque elas geralmente atendem a quem as estabelece, tá? Então isso seria ainda uma forma de excluir pessoas, de torná-las desiguais, certo? E ponto aos reflexos dessas desigualdades sociais, né? Galiano aponta que a desigualdade social possui relação de interdependência com outras instituições da sociedade. E que instituições são essas? O Estado, a família e a economia, tá? Há uma estreita correlação entre a soma de privilégios acumulados por um indivíduo e ou grupo distribuído dos bens sociais e as posições que ele ocupa, tá? Como um indivíduo, uma certa família, ela possui um acúmulo de bens, enquanto outras pessoas não têm nada. Então, ela possui acúmulo de bens e ela possui privilégio, ela possui status, ela possui um prestígio. E é isso que Galiano fala sobre esses reflexos na sociedade, né? Então, para Galiano, um indivíduo que ele tem um acúmulo de riquezas, ele vai ser influente politicamente, ele vai ter influência na sociedade, certo? Então ele perpetua esse status, essa posição de superioridade em relação a outros indivíduos. É assim que Galiano vê esses reflexos de desigualdades na sociedade. Então, a desigualdade também afeta as oportunidades. Se o sujeito que tem uma condição econômica boa, que ele é rico, e ele tem influência na sociedade, ele tem influência na política, ele vai continuar querendo esses privilégios para os dele, para ele é aquela pequena porção de pessoas que estão no mesmo status social, certo? No mesmo pódio de superioridade, lá no topo, lá em cima. Ele vai fazer somente a manutenção dessa sociedade, certo? E, por outro lado, as pessoas que estão abaixo, elas não têm oportunidade, isso afeta as oportunidades dessas pessoas, né? Aí, isso acarreta o quê? Mortalidade infantil, esperança média de vida, incidência de doença, taxa de natalidade, entre outros. E o estilo de vida desses indivíduos? Precário, não é? Essas pessoas não têm uma moradia, elas não têm lazer, não têm saneamento básico, elas vivem de migalhas, tá certo? Vivem em condições insalubres muitas vezes, sujeitas a quê? A doenças, a todos os tipos de doença. Então, a mortalidade é alta, né? A taxa de mortalidade infantil, por exemplo, certo? E vivem de forma precária, em habitações precárias. E as atividades de lazer dessas pessoas? Restritas. Elas têm que procurar o que fazer para ter um pouco de felicidade, um pouco de dignidade, ok? E tentando explicar pelas concepções sociológicas as desigualdades sociais, a gente encontra autores. E o primeiro autor que eu gostaria de citar e compartilhar com vocês é Karl Marx, certo? O famoso Karl Marx, amado e odiado.
Então, para falar de Karl Marx, eu gostaria de falar também sobre uns conceitos importantes, que são o conceito de lucro, de mais-valia, tá? Então, o que seria esse conceito de lucro? Vamos imaginar um indivíduo que ele é dono de uma empresa, ele é dono de uma fábrica, certo? E essa fábrica, ela faz camisas. Ele faz uma camisa por... O gasto que ele teve para fazer aquela camisa foi de R$ 30, tá? E ele revende para uma loja por R$ 60. A diferença entre esses valores é o lucro do empresário, tá? É o lucro do dono da produção, certo? Ele teve um lucro aí de 30%, certo? Pois bem, isso é lucro. Agora, o que seria mais-valia? Vamos imaginar agora um indivíduo que vende a força do trabalho. Ele vende o que ele tem. Ele não tem uma empresa, ele não tem uma fábrica, ele não tem dinheiro. Ele pode vender o quê? A força do trabalho dele, né? Então, ele trabalha para esse empresário, tá? E ele ganha R$ 1.000. Só que ele produz R$ 10.000, tá? Então, o que é a mais-valia? Esses R$ 9.000 do patrão. Essa é a mais-valia, tá? E o que Marx diz sobre isso? Que quem vende a força de trabalho é o proletário. E ele só tem isso. E aquele que é dono de todos os meios de produção, tudo aquilo é dele, é o burguês, é o dono, é o empresário. Essa relação entre proletário e burguês, ela é igual? Não. Ela é desigual, não é? Eles não são iguais. Tem um que é dono de todo o meio de produção e outro só da força do trabalho. Então você pode dizer, mas isso é normal, porque a fábrica é do burguês, foi ele que comprou. Vamos dizer que ele vai e compra uma máquina, daí essa máquina começa a produzir mais e ele ganha mais, muito mais. O empregado, o proletário, acaba dobrando, ele vai ganhar R$ 2.000, mas nunca vai se comparar com o lucro que o patrão tem. E você pode dizer que isso é normal, mas para Marx não é normal. E na realidade, antes não tinha esse sistema capitalista. Isso é próprio do sistema capitalista. Então, o sistema capitalista, ele também não é biológico, não é? Então, não é natural, tá? E para Marx, isso é uma relação que contribui muito com a desigualdade social. Mas ele coloca nomes. O que vende a força do trabalho é o proletário e o que é o dono dos meios de produção é o burguês, tá? Diferente, ou um pouco diferente, porque ele também trata da ideia de desigualdade, Max Weber, mas ele não dá essa nomenclatura que o Marx dá de proletário e burguês. E na realidade ele ainda vai além, Weber vai além, porque além da economia, da questão econômica, né, dessa desigualdade, ele também coloca outro ponto, que é a questão do status, que isso também vai ser muitíssimo, muitíssimo importante. E agora falando um pouco sobre o histórico da problematização das desigualdades sociais. Vamos fazer esse reflexo, tá? Histórico.
Segundo o filósofo britânico David Miller, embora a ideia de que todos os seres humanos são fundamentalmente iguais, essa ideia ela é bastante antiga, de que todos são iguais. E mas ela ficou restrita ao âmbito da crença religiosa, né? Foi através do cristianismo que a gente aprendeu que todos são iguais perante Deus, não é? Mas realmente foi somente com o iluminismo, tá? E as revoluções francesas e as revoluções americanas e francesas que a igualdade começou a tornar-se realmente um ideal. Esse ideal de igualdade foi através do iluminismo dessas revoluções americanas e francesas, certo? Mas o que aconteceu? Antes o sistema era feudal. Depois dessas revoluções, ele passou para outro sistema, que foi o sistema capitalista, certo? E antes ele era feudal absolutista. E tiveram essas revoluções com princípios de igualdade para trazer dignidade ao ser humano. Porém, essas revoluções elas foram lideradas pela burguesia. Sim, os burgueses que eu falei há pouco, que Marx apontava. Então, na passagem do sistema feudal para o capitalista, o conceito de honra, que era para poucos, foi sendo progressivamente substituído pelo de dignidade, certo? Por meio deste, todo ser humano, independente do seu status social, veja só, é considerado digno de respeito. Muito legal, muito bom, não é? Mas o capitalismo não acabou com as desigualdades. Ou você acha que acabou? Vamos fazer uma reflexão aqui. Será que depois dessas revoluções francesas e americanas, com essa liderança burguesa e trazendo dignidade para o homem e dizendo que o homem é digno, trazendo esse princípio, realmente alcançamos a dignidade para todos? Será? E o que é ter dignidade? O que é ter uma vida digna? O que é ter uma vida digna para você? Bom, para mim ter uma vida digna é ter acesso a tudo o que o ser humano precisa para viver com qualidade de vida. Será que nós temos essa qualidade de vida? Será que nosso vizinho tem essa qualidade de vida? Será que as pessoas de bairros periféricos, será que o pessoal da favela tem essa qualidade de vida? Você já parou para pensar nisso? Eu sei que já. E a resposta é não, não é? Bom, vamos falar agora sobre diferenciação social. Estávamos falando sobre desigualdade social e agora vamos falar sobre diferenciação social. São correlatos, mas não são a mesma coisa. Então, a que se refere a diferenciação social? E eu vou te contar. Segundo o sociólogo britânico Tom Bottomore, de 1996, as diferenças entre grupos ou categorias particulares de indivíduos que se constituem como fatos sociais. São fatos sociais. Trocando em miúdos essa ideia, as diferenças tidas como significativas nas relações sociais. A diferença que existe entre as pessoas da favela e as pessoas que moram em bairros nobres, tá? Essa diferenciação está em grupos e status social. Aquele status que o Weber falou, que além dessa diferença econômica, tem a diferença também, porque se você tem riquezas acumuladas, se você é rico, você também é influente. A gente percebe
o quanto isso é atual. Por quê? Se a gente vê, eu vejo, acompanho alguns vídeos na internet, ou às vezes alguns amigos mandam vídeos pra mim, parentes mais politizados. E é incrível como no Brasil, falando do Brasil, do nosso país, da nossa cultura, certo? É incrível essa questão do status, do você sabe com quem está falando. Isso é muito, muito cultural. Você achar que porque é de determinada família ou porque possui certos privilégios, porque possui certa influência, você pode fazer o que você quiser. Afinal, eu sou filho de fulano, que é muito influente aqui nessa cidade. Me deixe entrar aqui, me deixe fazer e acontecer. Então, vem aquela pergunta clássica, mas você sabe com quem você está falando? Não é? Isso é cultural. Isso é diferenciação social, tá? Agora, falando sobre essa diferenciação, sobre os tipos mais importantes dessa diferenciação social, a gente pode encontrar entre os sexos, a diferença entre os sexos, entre o homem e a mulher. Você precisa entender que realmente existe essa diferença, certo? A diferença entre os grupos etários, étnicos e linguísticos, essa é uma diferenciação que realmente existe, não é? Entre categorias profissionais, entre classes e grupos de status. De status é aquele que eu te falei, que a gente falou agora há pouco, certo? Além desses de status, né, existem as diferenças de sexo, não é? Existem os grupos etários, étnicos, linguísticos. A cultura não é uma só em toda a parte do mundo, certo? As distinções entre grupos tribais, comunidades políticas, impérios, estados, nações modernos, assim como existentes entre adeptos das principais religiões mundiais. É muita diversidade, é muita diferença, certo? Em outros países, em outros lugares do mundo, eles têm culturas completamente diferentes da nossa. Inclusive, em outros lugares do mundo, não impera o sistema capitalista, certo? Em outros sistemas, ainda temos a Inglaterra com o sistema feudal, não é? Ainda existem reis e rainhas, que é completamente diferente daqui, de outros países, enfim. Essas são diferenciações sociais em vários âmbitos diferentes, tá? E quais são os fatores que geram as diferenças sociais? Quais são os fatores geradores da diferenciação social? Bom, ainda falando sobre Baltimore, de 1996, ele fala, em relação a essa diferenciação social, que iniciou a partir do século XVIII. E 18 e 19, quando o tema passou a estar cada vez mais ligado ao desenvolvimento econômico e à especialização das profissões. Aí Adam Smith e Herbert Spencer, eles apontaram a divisão social do trabalho como geradores dessa diferenciação social. A divisão social do trabalho e o tipo de sistema econômico são elementos básicos para Herbert e Spencer, para Smith e Spencer. Essa divisão de trabalho, ela promove a diferenciação social, a divisão de trabalho e o sistema econômico, tá? Agora sim, embora esses fatores sejam muito importantes, eles não são os únicos que são geradores dessa diferenciação. Também você pode acrescentar o rápido desenvolvimento de uma economia monetária, o crescimento das cidades, a mobilidade dos indivíduos e o surgimento de novos interesses sociais
e culturais, também são alguns elementos, né? E eles são considerados por outros sociólogos, sociólogo George Simmel, tá? Ele faz uma análise do crescimento do individualismo e da diversificação de grupos sociais. Em sentido inverso, o desenvolvimento da sociedade em massas do século XX contribuiu para quê? Para uma relativa homogeneização cultural. E sobre as relações entre a diferenciação e a desigualdade. Bom, a diferenciação social é relacionada a grupos sociais. E a desigualdade social, a desigualdade, é relacionada a hierarquias, certo? Continuando sobre as relações entre desigualdade e diferença. Ainda Baltimore fala que as diferenças estabelecidas entre os sexos, as raças e as etnias e as nações têm adquirido destaque no pensamento social contemporâneo. Essas questões elas têm adquirido agora destaque, graças à importância dessas questões na sociedade. Em geral, verifica-se que as distinções sociais que dão ênfase a fatores biológicos visam estabelecer ou reforçar algum tipo de desigualdade. Então, essa questão de ênfase nesses fatores biológicos, realmente eles reforçam um certo tipo de desigualdade, não é? Vamos ver em outros vídeos também. Por outro lado, os indivíduos nascem em grupos e categorias particulares distintas, que têm acesso desigual aos bens sociais. Isso colabora em grande medida para determinar seu caráter, sua perspectiva, suas oportunidades e suas realizações. Sendo assim, desigualdade e diferenciação social estão intimamente relacionados e estruturam as formas de vida em qualquer sociedade. E eu já dei assim uma diferença entre os dois também, né? Que a diferenciação está ligada a grupos sociais e a desigualdade ligada a hierarquias sociais. Bom, agora vamos falar um pouco sobre estratificação e mobilidade social. O que seria estratificação e mobilidade? O que seria estrato? Então, os estratos seriam as hierarquias, uma forma de estudar essas desigualdades, certo? Eu posso definir, segundo Giddens, a estratificação social pode ser definida como as desigualdades estruturadas entre diferentes agrupamentos de pessoas. Em resumo, podemos dizer que a estratificação social é um critério científico para estudarmos as diferenças e as desigualdades entre pessoas e grupos em uma sociedade ou uma parte dela. Então, exemplificando essas formas históricas de estratificação social, a gente pode começar com a escravidão. Aí as vantagens maiores era o quê? A força do trabalho, né, daquele escravo. No estrato superior, vamos imaginar aqui uma posição, se a gente está imaginando camadas, vamos imaginar uma hierarquia vertical. Aqui no topo, quem é que tá? No estrato superior tá o senhor de escravo, certo? No estrato inferior, quem é que tá? O escravo, não é? E tinha forma de mobilidade? O que seria essa forma de mobilidade? Vamos lá. O senhor e o escravo. Nessa hierarquia vertical. O escravo, mobilidade, andar para cima ou para baixo, né? A mobilidade, se mover. Então, nesse extrato, nessa forma aqui, o escravo, ele tinha como subir?
Não. E, e o senhor de engenho lá, ele tinha como descer? Não. Então não possuía essa forma de mobilidade. A não ser que fosse por apropriação forçada ou por guerra. Tinha até essa possibilidade por guerra, por meio de força, por meio de luta. Aí a gente poderia ver essa mobilidade, mas somente dessa forma, né? Essa mobilidade acontece. Casta. As vantagens maiores. Quem tinha pureza étnica em relação ao étnico. A gente pode lembrar da casta, a gente pode lembrar da Índia. Aí você se lembra daquela novela Caminho das Índias, você assistiu? Eu estou falando aqui, mas eu não assisti. Mas eu sei que tinha o Intocável, que era Baguan, se eu não me engano, o personagem Baguan na novela Caminho das Índias. E ele era um intocável, que ele era um extrato inferior. E os estratos superiores são os Brahmanes. Não sei se fala desse jeito. E a forma de mobilidade? Bom, não tinha uma forma de mobilidade, porque segundo esse extrato aqui, essa forma de hierarquia é pela hereditariedade. Então, se você nascia intocável, você ia permanecer assim para sempre nesse extrato inferior, tá? E em contrapartida, se você já nascia em berço de ouro, né? Você era puro, era dos Brahmanes e iria continuar. Estamentos. As vantagens maiores é a terra e a força de trabalho. Quem está lá no topo? Aristocracia. Quem está lá embaixo? Servos. E a mobilidade? Não. Tem aquela história, nasceu para servir, nasceu para mandar. É isso aqui, também hereditariedade, certo? Então a gente tem a aristocracia lá em cima e os servos que nasceram para servir e embaixo, sem possibilidade de mobilização, tá? E por último, as classes. As vantagens são os meios de produção. Extrato superior, capitalistas. E o extrato inferior, lá vem Marx de novo, proletários. Os proletários, eles estão lá embaixo, e os capitalistas lá em cima. E a forma de mobilização? Tem. Competição mercantil, competitividade, não é? Até nas escolas, a gente, pelo sistema liberal tradicional, o que acontece? No sistema, na tendência liberal tradicional, eles vão ensinar as crianças. Isso também pode ser visto como uma forma de manutenção, né, de desigualdade. Por que eu digo isso? Porque quando você tem uma escola, uma instituição, que ela perpetua o papel social, somente isso, sem reflexão de conteúdos, sem uma possibilidade de mudança de perspectiva, então você está cumprindo só designando papéis, então contribuindo para esse mecanismo de desigualdade. Aí vem a questão da competitividade tão grande que a gente vê por aí também, mais recente, né, nesse sistema, que essa questão de você ter que ser muito bom e todo mundo é seu competidor, e no mercado de trabalho ele é avassalador e você pode ser trucidado.
Mas voltando à questão da mobilidade. Vamos definir agora mobilidade, porque eu dei o exemplo dos estratos e também falei sobre a possibilidade de mobilidade em cada extrato, em cada período, porque para que você entenda melhor. Mas é preciso também conceituar mobilidade social. Se não ficou claro no exemplo, vamos ao conceito. Mobilidade social, ele pode ser definido, né, como movimento de indivíduos, movimento, como eu falei, mobilidade e movimento, assim não, assim, de indivíduos e grupos de um extrato social a outro, de uma posição a uma classe social, posição, classe ou status a outra, tá? Ao menos com essa mudança de ocupação ou profissão. Em qualquer desses casos, a mobilidade social implica o deslocamento entre posições socioeconômicas diferentes, tá? E falando sobre os tipos de mobilidades sociais, a gente pode encontrar uma mobilidade vertical também. A gente estava falando assim, ó, dessa mobilidade aqui, a mobilidade vertical. Mas também tem a mobilidade horizontal. Vamos falar sobre a mobilidade vertical, que a gente já está falando até aqui mesmo, tá? Essa mobilidade vertical, ela se refere às mudanças de subida ou descida de um extrato social a outro, tá? Quando o indivíduo passa de uma classe social a outra, ele tá aqui, ó, no verticalzinho. Se ele estava em cima, fica embaixo. Se ele estava embaixo, pode ficar em cima. Essa é a questão dessa mobilidade, certo? Porque é a subida ou descida de um extrato social a outro. Quando o indivíduo passa uma classe social para outra, de uma posição de prestígio ou poder a outra, essa forma de mobilidade pode ser ascendente, quando o indivíduo sobe, ou então descendente, quando o indivíduo despenca, tá? Lá para uma posição inferior. O livro dá um exemplo que eu quero passar para vocês, né? Quando um agricultor que não tem terra e trabalha em regime de parceria na área de terceiro consegue capitalizar-se e adquire uma área de terra sua, passando a ser proprietário desse meio de produção. Observamos uma mobilidade vertical, tá? Ascendente, né? Ele não tinha terra, ele adquiriu terra e agora ele ascendeu, subiu, moveu, tá? Aí, outro exemplo agora de outro agricultor, tá? Já um agricultor que por diferentes motivos descapitaliza-se a ponto de ter de vender sua propriedade e trabalhar como assalariado. O que aconteceu com esse sujeito, meu Deus do céu, constitui uma situação de mobilidade vertical descendente. O cara despencou, foi embora. Ele tinha e agora não tem mais. Ele teve que trabalhar. Vai ver, ele está trabalhando para o cara que conseguiu a terra. E a mobilidade horizontal? Refere-se a um deslocamento significativo dentro do mesmo nível social. Dentro do mesmo nível. Aqui, ele faz isso, ó. Ele não faz isso, nem faz isso, ele faz isso. Vamos lá. Isto é, não implica alteração da situação de extrato social. Refere-se principalmente a deslocamentos geográficos entre bairros, cidades ou regiões, que podem ser identificados como movimentos migratórios. Muitas vezes, a mobilidade vertical e horizontal se combinam. E ele te dá um exemplo também. Quando um trabalhador da construção civil, que ganha 2 salários mínimos nacionais, muda de ocupação e passa a trabalhar como segurança em um posto de gasolina, ganhando a mesma quantia. Temos uma mobilidade horizontal.
Agora, quando um agricultor vende sua propriedade de terra e vai para a cidade trabalhar como comerciante, temos a mobilidade horizontal combinada com a vertical, tá? Ele ascendeu verticalmente também, além de ter mudado geograficamente com a mobilidade horizontal. E temos também a mobilidade intrageracional. Essa mobilidade intrageracional é aquela em que podemos observar as alterações de classe e status e poder ao longo da vida de um indivíduo ou entre membros de uma mesma geração. E quando ocorre essa mudança, pessoal? De carreira profissional, produzindo deslocamento individual entre estratos sociais diversos. Podemos assim analisar até que ponto ele se deslocou para cima ou para baixo na hierarquia social ao longo de sua carreira profissional. Você pode ascender por sua carreira profissional, né? E essa seria intrageracional. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui do livro, tá? Suponhamos uma família de poucos recursos com 3 filhos. Quando os filhos concluem o ensino médio, 2 deles param de estudar e inserem-se no mercado de trabalho como comerciários, tá? Enquanto o terceiro ingressa no ensino superior, vindo a graduar-se em engenharia civil e empregar-se em um posto de comando em uma grande empresa. Um deles, vendo o exemplo do irmão, retoma os estudos na área de processamento de dados e monta a sua própria empresa de prestação de serviços. Ao comparar a trajetória dos 3, verificamos que se estabeleceu entre eles uma mobilidade intrageracional, tá? Então, sobre mobilidade e estratos, é isso, tá? E agora falando sobre sociedades abertas e sociedades fechadas. O que seriam sociedades abertas e sociedades fechadas, você sabe? Então, uma sociedade aberta é aquela que vai permitir ao indivíduo a mobilidade social, tá? Essa sociedade aberta seria, a gente pode dizer que a sociedade capitalista é uma sociedade aberta, porque você pode ascender verticalmente, horizontalmente, enfim. Você pode ascender e tanto você também pode cair, você pode descender. Há essa possibilidade de mobilidade nessa sociedade capitalista, tá? Mas também tem sociedades que são fechadas. Que sociedades são essas? Há por meio dos estratos de castas, por exemplo. Aquela lá da Índia, de novo, lá do Baguã. Você nasceu intocável, meu querido, você vai ser intocável pro resto da sua vida. Não tem nada que você possa fazer sobre isso. E você nasceu lá no topo, você é um escolhido. Bom, se você é um escolhido, você vai ser um escolhido pro resto da sua vida. Foi para isso que você veio ao mundo. Então, essa sociedade é uma sociedade fechada. Tá certo? Ficou claro? E temos fatores relacionados com a mobilidade social. Temos os fatores coletivos e os fatores individuais. Que fatores seriam eles? Bom, os fatores coletivos estão entre esses fatores relacionados com a mobilidade social. Podemos destacar os que decorrem das transformações na estrutura ocupacional de municípios, regiões e nações, e os que são definidos como intercâmbio de posições. Vamos ver cada um deles, tá? Com o desenvolvimento das atividades econômicas e de novas forças produtivas, ocorre a demanda por novos tipos de profissionais, né? Dotados de novas competências e capacitações. A gente precisa estar se capacitando, né? Melhorando profissionalmente sempre, certo? Possibilitando, por força das determinações estruturais, a mobilidade social de pessoas e grupos. Podemos mudar de vida? A gente pode ascender? Pode, né? A gente não está numa sociedade aberta, não falei para vocês que a sociedade capitalista ela é uma sociedade aberta? Pois bem, esses são os fatores coletivos, tá?
Já o intercâmbio de posições corresponde a situações sociais em que membros dos estratos mais baixos acessam recursos que lhes permitem chegar a estratos mais altos por meio de mudança de profissão. Nesse caso, as vagas nos diversos níveis da estrutura social abrem-se pela criação de novos empregos ou pela saída de indivíduos de posições existentes. Esse tipo de mobilidade também é chamado de mobilidade estrutural e pode ser observado no atual processo de industrialização difusa que se manifesta no deslocamento de plantas industriais para cidades onde prevalecia uma atividade agrícola, gerando o quê? Possibilidade de deslocamento ocupacional da passada população, até então ocupadas exclusivamente na agricultura. Esse tipo de fatores são fatores coletivos, tá? E os fatores individuais? Quais são os fatores individuais? Os sociólogos, principalmente os norte-americanos, eles analisam a mobilidade social individual, os mais significativos: a educação, a família, o casamento, a etnia e a gratificação adiada, tá? O grau de escolaridade que um indivíduo possui é diretamente relacionado com o tipo de ocupação e o valor de sua remuneração, certo? Quanto mais você estuda, mais você tem a possibilidade de fazer essa mobilidade social, né? Nesse sentido, o papel principal da escolarização formal é o de fornecer ao indivíduo a qualificação necessária para sua inserção no mercado de trabalho em uma posição valorizada, tá? O tamanho de uma família também ele pode ser relacionado, sim, com os processos de mobilidade social, porque tem estudos empíricos que constatam que quanto maiores as famílias, mais difícil torna para essas camadas subalternas assegurarem umas condições necessárias para os filhos ascenderem. Então, quanto mais filhos se tem em posições subalternas, mais difícil é de fazer com que esses filhos ascendam socialmente, tá? Nas sociedades industriais, as famílias com menor quantidade de membros apresentavam com maior frequência mobilidade intergeracional, que é aquela mobilidade que o livro dá um exemplo de irmãos, né? Que dois não estavam mais estudando, mas aí teve um irmão que resolveu fazer o ensino superior, ingressou no ensino superior, e isso acabou fazendo com que o outro irmão também voltasse a estudar e ascendesse juntamente com esse irmão. É essa mobilidade intergeracional. Aí tem o casamento também. O casamento aparece relacionado com frequência à mobilidade horizontal das populações, uma vez que pode ser acompanhado da constituição de novas unidades domésticas em outras localidades, e também pode ser vinculado à mobilidade vertical, como quando se estabelece uma relação matrimonial com uma pessoa de extrato superior, não é? Aquela história, case com um rico e serás muito feliz, não é mesmo? E constata-se que certos grupos étnicos e raciais são discriminados na alocação de recursos socialmente valorizados. Alguns grupos raciais e étnicos. Vamos falar muito disso nos outros vídeos, porque estamos aqui, primeiro, tentando entender e refletir sobre desigualdades e diferenciações, e isso está relacionado a estratos totalmente, certo? Mas vamos lá. Então, certos grupos étnicos e raciais são discriminados na alocação de recursos socialmente valorizados, assim como no acesso às oportunidades que possibilitam a ascensão social.
Então, sim, meu querido, é muito mais difícil para grupos, determinados grupos étnicos e raciais conseguirem ascender socialmente. Sim, é verdade. Eu estou falando sobre um livro sério e eu estou falando sobre um estudo sério da sociedade. Esse é o caso da persistente discriminação, contra negros e indígenas, que além das determinações estruturais, sofrem preconceito étnico-racial. Que, além de não ter oportunidade, você ainda sofre preconceito. No pleito de colocação profissional em postos de comando. Assim, a origem étnica aparece como fator que influencia as oportunidades do indivíduo em conseguir mobilidade vertical ascendente. Veja só, a sua etnia, a sua raça, ela influenciam nas oportunidades que você vem a ter. Essa é a questão. Logo no início do vídeo, quando eu falo, então, nós nascemos iguais, mas as oportunidades são diferentes. As oportunidades são desiguais. Então, é isso por hoje. Nós falamos sobre desigualdade, nós falamos sobre diferenciação, falamos sobre estratificação, nós demos uma pincelada apenas no conceito de desigualdade de Marx, um pouquinho sobre Weber, e seria muito interessante que você pesquisasse mais sobre Marx e Weber e sobre essa desigualdade social que eles estudam, que eles explicam, tá? É muitíssimo interessante, muitíssimo importante a gente saber quais são os mecanismos que ainda mantêm essas desigualdades sociais. É muito importante a gente fazer a reflexão do porquê ainda existe tanta gente que tem tanto e outra gente que tem tão pouco, né? O rico, ele fica cada vez mais rico, por quê? E o pobre ficando cada vez mais pobre. Qual é a explicação disso? O que a gente pode fazer sobre isso? Então, se eu quero justificar aqui o porquê que eu escolhi esse tema, eu posso dizer que todo ele me agrada. Todo ele representa para mim uma importância social, uma importância histórica enorme. Porque isso está falando da nossa vida em comum. Isso está falando de algo que me afeta e te afeta muito. E essa é uma das justificativas. A princípio, falando sobre desigualdade, essa seria a justificativa do porquê. Isso me afeta e isso com certeza te afeta de uma maneira que você pode ter parado para pensar antes ou não. Então, obrigada por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo. Lembrando que aos participantes que se inscreveram, vocês e outros, podem fazer perguntas, podem interagir, deixar comentários, dizer o que concordam e o que não concordam também, tá? E a gente pode manter um diálogo, tá certo? Essa é a intenção.